Eu converso com bastante secretarias de agricultura e realmente eu vou te dizer assim, para nós que pesquisamos e para as secretarias que recebem as informações está confuso, imagina para o produtor. Uhum. A obrigatoriedade ela vem se arrastando desde 2022. É para rodar maio 3 de anos, né? 2022, é para rodar janeiro de 2023. Não, é maio de 2023, é janeiro de 2024. Sim. No ano passado, dentro do CONFAS, teve 34 alterações, que é o que regulamenta a obrigatoriedade. Cara, um ano de 12 meses, 34 alterações, dá aí tranquilamente... Três por mês, mais Dá ou menos. quase 3 por mês, só que teve mês que não teve nenhuma. Sim. Então tu imagina o mês que teve 6 alterações. Ficou... Para todo mundo ficou confuso trabalhar. Então a última alteração diz que produtor que tem faturamento inferior a 380 mil reais, ele não está obrigado. Só que para ele não estar obrigado, ele precisa se enquadrar dentro de algumas regras. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast do Oeste de Santa Catarina, onde recebemos os nossos convidados para bater um papo, conhecer as suas histórias, compartilhar o conhecimento, como vai ser o caso aqui, nosso colega do dia. O Fala Mais tem um oferecimento nessa temporada do Cicobi Valqueira Sul, do Frigorífico Arvoredo, também da Notável Construtora, CRT Technology e do Oeste Mais. Vamos aí à apresentação do nosso convidado. Vamos lá, hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Itamar Ferronato, ele que vem lá de Xanxerê, está diretamente aqui para o Fala Mais, para falar um pouquinho sobre uma iniciativa, um aplicativo, né, que é chamado Piá do Zap, direcionado para o público rural, né, para os agricultores, produtores, enfim. Itamar, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite, muito boa tarde, aliás, olá, né, Jefferson, olá, Jonathan. Então, o Piá do Zap é uma ideia aí que surgiu de acordo com uma pequena dor que a gente vê dentro dos produtores rurais. Pessoas que têm dificuldade para emitir a nota fiscal eletrônica a partir da obrigatoriedade da emissão dela eletrônica. Exato, como é que diz, tipo uma startup, né? É uma startup. O conceito do que vocês estão fazendo com esse software, né? Explica pra gente de onde é que surgiu a vontade de ir para esse campo, de trazer essa solução para os agricultores. Como é que vocês chegaram a essa dor? Uhum. Então, eu sou filho de produtores rurais e meu pai é formado técnico em contabilidade, uma pessoa que tem conhecimento, mas que ao longo da vida, enfim, ele foi se afastando de continuidade de informação. A contabilidade em si, para ele, números, cálculos, fantástico, mas a computação, alguns termos técnicos que foram surgindo e criados a partir da necessidade de informações eletrônicas, da informatização, foram afastando ele um pouco desse acesso. Alguns vizinhos, alguns amigos, e principalmente, eu sou professor, então o pessoal, vou pedir para o professor, muitos dos vizinhos, vou falar com o Piá, com o Piá do Ferronato lá. Então o Piá vem de uma linguagem também. Sim. Que produtor rural, quando ele é visitado por alguém e que ele se sente confortável, ele comenta, teve o Piá da fulano aqui, o Piá da empresa, que veio, vou falar com ele, vou falar com o Piá. E dentro dessa dificuldade, eu faço mestrado profissional em administração, a minha linha de pesquisa é empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. E dentro do mestrado, a gente começou a perceber que é possível. E eu fui me especializando mais no empreendedorismo e na inovação, participando de eventos de SW, Reuni Challenge, outros eventos de inovação.
E a gente percebeu que é possível você pegar um problema e transformar ele, criar uma solução para que atenda àquele problema. Então, num dos eventos em que eu participei, eu tinha que apresentar uma ideia e não sabia o que apresentar. Ficava pensando o tempo todo ali, lembrando, o que eu apresento. E peguei meu celular. Comecei a olhar assim, lembrei do meu pai. Meu pai sempre pedia ajuda pelo WhatsApp. Emite a nota para mim. Aí lembrei do meu vizinho. Emite a nota para mim. Então, tá aqui uma ideia. Achar uma forma de emitir a nota através de uma conversa do WhatsApp. Como? Não fazia ideia. E aí a gente levou a ideia, né, para o grupo. Foi uma ideia votada, a gente formou um grupo, seguimos com ela desenvolvendo. E a partir do evento, a gente parou assim com o grupo. Peraí, eu acho que dá para levar adiante. Dá realmente de ser um negócio. Pode ser um negócio. Então, a gente começou com um grande grupo. Nós éramos em 5 pessoas, 3 desistiram pelo caminho. Muitos até 2 disseram, vamos continuar, vamos lá. Só que foi passando o tempo e elas não conseguiram desempenhar ou não acreditaram na ideia, não acreditaram, talvez, na capacidade, porque a gente enfrentou muita dificuldade em pesquisa de mercado, encontrar desenvolvedor, encontrar parceiros, porque precisa de uma série de questões para conseguir colocar essa ideia em prática. Isso nasceu há quanto tempo? Nasceu no finalzinho do ano de 2023. É bem recente, então. Vai fazer 2 anos da ideia, no caso, né? Da ideia. Da ideia, a gente não parou. O evento foi em novembro. Já em dezembro, pelo menos eu e a minha sócia, a Patrícia, que estava no grupo, a gente começou a fazer mais pesquisa. A gente foi pesquisar produtores, foi pesquisar várias situações, avançamos dentro de pesquisas nas estruturas do SAT, do Confaz, conhecer um pouco de todo o sistema, como ele funciona, como ele tributa, se não tributa, quem é beneficiado, quem não é, como todo esse universo funciona e principalmente entender a linguagem do produtor. Sim. Porque o produtor estava muito acostumado a emitir uma nota de formulário. Papelzinho, colocava o bloco, ele ia lá, colocava a carga e como o produtor ele não pesa o produto, então ele colocava um peso aproximado ou apesar, que seria pesar no destino, e colocava a placa do caminhão, o nome do motorista e estava pronto. Ele não precisava se preocupar. E se ele não conseguisse preencher, o motorista, enfim, alguém preenchia para ele. Veio a nota eletrônica, tirou essa autonomia do produtor, ele ficou dependente de alguém. Sim, ele teve que aprender a fazer ou então alguém direcionar para alguém que soubesse, né? Tem treinamentos. Só que os treinamentos que tem, é impossível você treinar uma pessoa a conhecer termos técnicos e principalmente acessar uma plataforma dentro de um computador, você entrar no local para fazer uma nota. O produtor, no máximo, ele vai ter o celular, ele vai acessar alguns aplicativos, WhatsApp, programa de banco, rede social, tempo, simples. Passou disso, já começa a ser um pouco mais dificultoso. Não estou dizendo que eles estão errados. Eles estão certos. Infelizmente, é que o processo se tornou mais delicado para eles. E aí foi em cima disso que a gente decidiu trabalhar, pesquisar, aprofundar e desenvolver. Tentamos com alguns parceiros, tentamos algumas empresas, algumas pessoas para desenvolver isso aqui na região e a gente não estava conseguindo. Até que um dia a gente chegou numa terceira pessoa, no Clayton Vestres. Já teve aqui, inclusive? Já teve aqui. Foi líder do SW, no último SW lá de Xanxerê. E ele disse, não, dá para a gente desenvolver. Ele já tinha uma ferramenta de WhatsApp que estava sendo trabalhada e que era mais fácil ele customizar em cima dessa ferramenta.
Aí a gente começou a aplicar os primeiros testes, a desenvolver um pouco do processo de como isso funcionaria, bater no campo lá, falar com o produtor de novo, testar com alguns produtores, como que funcionaria. As primeiras notas a gente emitia nós mesmos, né? Tipo, os primeiros testes das máquinas de transcriptor, de transcrever áudio. Vocês sabem como é que o cara fez, né? Não tô ligado nisso. Colocou um computador, terminal, e a pessoa ia lá e falava para o computador. E dentro da caixa onde estava o computador tinha uma pessoa que ia digitando para testar. Essa era a tecnologia. Essa era a tecnologia. Para validar. Era o MVP. Você não ia desenvolver a tecnologia se não fosse necessário. Se não fosse, E aí tu tinha que validar isso, né? Por isso que tem o mínimo produto viável ou a mínima vergonha possível. Né? Tu não pode fazer errado. E a gente começou assim. Fazia as perguntas do que precisava para emitir a nota para o produtor pelo WhatsApp. Ia lá e fazia a nota. Fazia manualmente a nota. Fazia manualmente a nota, para começar a entender qual que era o passo a passo. O passo a passo. E aí a gente começou a tirar alguns termos, porque dentro da emissão da nota, lá na plataforma do Estado, ela tem algumas perguntas muito técnicas. Natureza da operação. Detalhamento da natureza da operação. NCM. Então, são coisas que... E aí vocês foram traduzindo isso para... O que você quer fazer? Você quer fazer uma nota? Sim. O que você... É uma nota de saída, de venda ou de remessa? Porque o produtor nem sempre vai fazer a venda direta, ele vai fazer uma remessa. Ele vai deixar o produto armazenado, esperando uma janela boa de preço para ele poder fazer a venda futuramente. Por N motivos, ele pode fazer a nota de remessa. Então, a gente começou a perguntar para ele, o que você quer fazer? Você quer fazer uma venda? Quer fazer uma remessa? Começamos a entender que... E vocês utilizavam o próprio WhatsApp para isso? O próprio WhatsApp para fazer isso. Até nós chegar no contato. Hoje tem o PiadoZap, é um número que é um robô que conversa com o produtor. Sim. E o robô, ele está... A gente brinca, ele está humanizado. Então, foi alimentado com todas essas informações. Com todas essas informações. Então, se o produtor disser que ele quer fazer uma venda, o robô já sabe qual que é a próxima pergunta. Se ele quer fazer uma remessa, ele sabe qual que é a próxima pergunta. E ele vai direcionando perguntas. Então, a primeira vez, ela é um pouco mais... tem mais perguntas porque tem que fazer um cadastro. Pede o nome, CPF, endereço, vai pedindo todas as informações. Na próxima vez, quando ele for fazer uma nota, ele já sabe com quem ele está conversando. Então, o robô, o PiadoZap... Sim, já tem o cadastro ali pronto, os dados, né? Básicos, Isso. Né? A segunda vez, ele já vai direto para a nota, porque já tem todo o cadastro. E todo esse processo é em forma de conversa. É uma conversa de WhatsApp. Aí finaliza a conversa ali, o PiadoZap entrega a nota. Entrega a nota. Na última pergunta do processo ali de emissão da nota, você autoriza a emissão da nota, sim ou não? O produtor clica na caixinha sim, ele pega toda a conversa, transforma ela em um script, em dados, vai lá na plataforma que emite a nota, gera a nota, traz de volta na conversa e entrega em PDF ali na conversa. Devolve a nota pronta. Então, algumas respostas não precisa nem escrever, por exemplo, já abre a caixinha ali. Já abre a caixinha. Tem opções para ele clicar, às vezes, frases prontas ali já. Sim. Ou tem necessidade também dele escrever, porque tem pessoas, né, não produtores, pessoas de forma geral, que têm dificuldade mesmo na própria escrita, né, na rede social também. Sim. Escrever errado, palavra. Como é que é o tratamento quando acontece de escrever errado uma resposta que é necessária ali nesse protocolo? A gente tem algumas coisas que a gente consegue corrigir. Algumas coisas ainda não. Mas só que, por exemplo, a pessoa tem que digitar o número do CPF. Se digitar errado, o próprio sistema vai dizer, o próprio WhatsApp, ali, o PIA vai dizer, não localizei esse número. Ou é número inválido. Digite novamente. Se ele escrever
E é normal, nós também escrevemos errados. Sim, sim. Vou escrever... Pode errar involuntário, né? Eu vou escrever milho e escrevo mio. É um risco que eu estou correndo, eu mesmo, de cometer esse erro. Ou por digitar com pressa. Ou por achar que é mio. Né? Ou porque achei que é mio mesmo. Corretor, né? O corretor que faz Corretor, bagunça, né? né? Porque a gente vai escrever milho e inverte o LH e faz milo. Fica aquela escrita errada. Algumas coisas o Piá já corrige, então vai sair corretamente. Só que essas informações que podem comprometer a estrutura da emissão, a gente está colocando tudo em caixinhas para o produtor responder, clicando. Nós já testamos uma versão de áudio. O produtor vai mandar áudio e funcionou. Só que tem um custo maior e ela precisa de uma estrutura ainda mais robusta para conseguir rodar. Então a gente está ainda rodando com ela na versão conversa digitado. Vai ser quando acontecer, vai ser uma mão na roda, né? Para o produtor, né? Porque para todos. Ele vai encaminhar o áudio ali mesmo, né? Responder por voz. É muito mais rápido, né? E também o processo acaba sendo nós mais temos fácil alguns números que são às vezes até alarmantes quando a gente pensa. Hoje o Brasil é o maior consumidor de WhatsApp do mundo. Alguns números assustam quando a gente sabe que esse maior número de usuários é porque nós temos o maior número de analfabetos e é por isso que a gente consegue, que se usa, né? Eu consigo me comunicar por áudio. Eu não vou mandar texto. E já aconteceu comigo de contratar um serviço. Eu estava contratando e mandei mensagem escrita e a pessoa respondeu, olha, não me leve a mal, mas se tu puder me mandar um áudio porque eu não sei ler. Olha só. Então, eu comecei a escrever, ele já me mandou um áudio. E eu tive que conversar tudo com um áudio com ele. Que ótimo. Aí, por um lado, assim, eu fiquei pensando, poxa, e se não tivesse essa ferramenta, como que essa pessoa estaria? Né? Estaria incomunicável, né? Estaria incomunicável nesse sentido. Ele estaria perdendo uma fatia de trabalho. Ele não poderia prestar serviço para algumas pessoas que utilizam o WhatsApp para contratar. E hoje o WhatsApp é uma ferramenta que se tornou... É uma ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho, sim. Exatamente. É uma extensão de muitos trabalhos, né? Eu quero entender um pouquinho mais, Itamar. A tua função dentro... Até a gente estava conversando antes, né? Mas eu quero entender, então, que você conte a tua função dentro do Piá do Zap. A parte do TI, pelo que a gente estava conversando, não é você quem apita, né? Não é quem faz as linhas de código lá e tal. O que você faz e como que é formada a equipe em si? Olha, a equipe, dá para se dizer que uma equipe ímpar. Se a gente colocar aí num número estatístico, a gente chegaria num 6 sigma, que é quase impossível. Porque eu sou filho de agricultor, formado em administração, especialista em engenharia da produção, com alguns cursos nas áreas de recursos humanos. Atuei em escola técnico-agrícola. Fui supervisor e gerente administrativo em indústria. Trabalhei em escolas, trabalhei em comércio. Nunca parei de seguir a agricultura com meu pai, com os meus vizinhos. É um hobby, às vezes estar lá ajudando e entendendo, conhecendo e acompanhando eles. Minha sócia, a Patrícia, que começou lá no evento, que seguiu junto, ela é engenheira agrônoma de formação, tem mestrado em sanidade e produção animal. E o Cleiton, que é um desenvolvedor de sistemas, cara que conhece. Então, nós pegamos 3 áreas distintas de conhecimento. Todas elas, cada uma tem um ponto diferencial. A Patrícia trabalhou muito tempo com contato no cliente, atendendo o cliente no campo. E principalmente pequenos e médios produtores. Eu trabalhei em áreas administrativas
trabalhei com contato a produtores e o Cleiton trabalha com desenvolvimento. Nós sentamos e começamos a desenvolver. Então, o que a gente precisa? Preciso conhecer a plataforma, onde emite a nota. Eu conheço. Então, eu pego os dados lá, passo para o Cleiton. Ele desenvolve. Preciso entender melhor como que isso seria no campo. Eu tenho a Patrícia, que, olha, se for dessa forma aqui, não vai dar certo. Então, nessa parte, a gente tem uma estrutura que dá para se dizer assim, se comunica, se conecta, se entrelaça com a dificuldade que a gente tem, que é aquele problema principal. Como que o produtor vai emitir uma nota eletrônica? E aí a gente tem toda a questão que eu comentei no início. Termos técnicos, acesso, conhecimento. Então a gente foi simplificando tudo isso, e essa simplificação, esse processo como um todo, ele só pôde ser feito possivelmente por causa dessa equipe que conhece todas as pontas. Essa equipe já nasceu lá no evento, na ocasião do evento, a ideia, quando ela teve a concepção, já era... Já tinha você e mais eles dois? Não, só tinha... No evento estava eu, a Patrícia e mais 3 pessoas. Certo. 3 pessoas não seguiram. Seguiram com nós um pouco, mas não conseguiram acompanhar, não conseguiram entregar aquilo que a gente estava fazendo. Tanto na pesquisa de campo, como também em outras pesquisas, porque precisaria conhecer todo o processo, como ele funciona, conhecer toda a parte fiscal, como ela funciona, toda a parte tributária e principalmente a parte de desenvolvimento, que aí essa nós não tínhamos. E o Cleiton, que é o nosso desenvolvedor hoje, ele entrou na metade mais ou menos do ano passado, no início aí de julho, possivelmente, não lembro. E uma ponta muito estratégica, né? Porque sem essa parte o negócio não sairia do papel, né? Não sairia do papel. E a gente brinca porque talvez se a gente tivesse conseguido encontrar alguém, a gente não saberia nem o custo de tudo isso. E dependendo de quem fosse, se cobrasse de nós não teríamos condições de levar adiante o projeto. Sim. Porque o desenvolvimento em si, ele é uma parte muito cara. Tem um custo muito alto para desenvolver. Então, hoje a gente tem uma pessoa... Então, são 3 sócios hoje na empresa? 3 sócios. Partes iguais? Sim. E aí vocês têm alguns outros colaboradores também, ou vocês 3 dão conta? No momento, a gente não tem nenhum outro colaborador. Temos algumas pessoas que a gente já tem no radar, vamos dizer assim, né? Na área comercial, a gente tem intenção, já conversamos com algumas pessoas, só que, assim, só vamos conseguir vender mesmo, partir para a venda agressiva quando nós tiver a estrutura 100%. Não que ela não esteja, mas a gente precisou alterar muitas questões práticas ali da emissão da nota, porque considerando dentro do estado de Santa Catarina, não só na nossa região, que a plataforma de emissão de notas no estado ela é única, para todos os municípios são iguais. Nós temos uma diversidade de produtores muito grande. Produtor de leite, de aves, de suínos, de grãos, de peixe, de arroz, enfim, de hortifrutis. Tem uma quantidade muito grande e para cada situação existe uma operação lá dentro do sistema. Se ele é cooperativado, se ele não é cooperativado, se ele é produtor simples, enfim, tem todos uns detalhes mínimos ali, mas que fazem uma diferença. E uma coisa que eu comentei antes ainda do início aqui, a nossa preocupação sempre foi em preservar as informações dos produtores. Por quê? Existem várias ferramentas hoje no mercado, concorrentes nossos, que emitem a nota pela Receita Federal. E uma vez emitindo lá pela Receita, não alimenta
o movimento econômico, as informações dentro do município. O que acontece? Se é um pequeno produtor, se é um médio produtor, que ele depende de auxílio dos programas governamentais, nem dá para dizer que seria um auxílio, ele depende de um programa governamental. Linha de crédito? Linha de crédito, Pronaf, enfim, outras linhas. E para ele definir aonde ele se enquadra, tanto para captação, a quantidade, o valor que ele vai captar e a taxa de juros que ele vai pagar, ele depende de quanto é o faturamento. Aí ele vai lá no movimento econômico, vai lá no setor. Tá zerado. Tá zerado. Sim, não tem nenhum dado lá, né? Mas como assim tá zerado? Estou faturando, tá aqui as notas. Não, mas está faturando pela Receita Federal. E o município, em contrapartida, a gente fez alguns testes, porque teve alguns prefeitos, algumas pessoas que a gente conversou, disse, eu não sei o que está acontecendo, porque o cara, um dos que eu conheço aqui, um dos melhores produtores, zerou. 2024 não viu o nome dele aqui na prefeitura. Por quê? Porque para fazer dentro da plataforma do Estado é mais complicado. E pelo app, está na mão, está no celular. Sim. Então ele vai fazer como? Ele vai fazer pelo app. O app de vocês, no caso, utiliza essa plataforma do Estado. Sim, o nosso faz dentro do Estado. Eu estava comentando, então, que nesse caso que não se emite uma nota ou que tu emite ela dentro da plataforma da Receita Federal, ela não aparece no município. Para um produtor que emite um volume maior de faturamento, ele não vai estar dependente de programas de enquadramento. Ele não consegue captar Pronaf, ele não consegue captar recursos destinados a pequenos produtores, pequenos e médios produtores. Então, para ele não há uma preocupação se ele está fazendo ou não. Por outro lado, o município também está perdendo. Sem dúvida. Porque ele está deixando de recolher. Vamos lá. Não é... A gente sempre diz que a questão da nota de produtor, ela não gera tributos. Não tem nenhum tributo vinculado à emissão da nota. O que existe, sim, é no final do mês, quando a prefeitura junta todo o valor, encaminha para o Estado. Esse aqui foi o movimento econômico que eu gerei aqui no município. Para mostrar a representatividade, né? E é daquele valor que se volta, Sim. que tem um retorno para o município de verbas para utilizar. É um impacto secundário, digamos assim. Sim. Né? Então, ele não é um impacto direto. Mas, de certa forma, a prefeitura no fim, ele vai impactar, né? A prefeitura está abrindo mão de algum valor. Sim. De um percentual sobre aquele faturamento que está deixando de voltar para o município. Talvez se a prefeitura precisa daquele valor para saúde, educação, saneamento, o que ela precisar, ela tem que fazer um projeto específico e encaminhar para solicitar o valor específico. Mas aí não... Para nós, assim, não é o que a gente se preocupa. Nós nos preocupamos em fazer a nota dentro da onde ninguém sai perdendo. Sim. Nem o produtor, nem o município, onde o produtor está inserido. A plataforma do Estado, ela só funciona online. Então, para fazer a nota, preciso ter acesso à internet. Precisa. Seja pelo Wi-Fi ou por dados móveis do celular. Até porque o WhatsApp também não funciona se tiver offline, mas não é nem pelo WhatsApp. É pela questão da nota que tem que ser emitida online. É pelo browser mesmo? Tem um aplicativo, no caso da plataforma do Estado? Não, é dentro do site. No site mesmo do governo? Do Estado de Santa Catarina. Se for fazer direto, né? Se for fazer direto. E fazendo pelo PiadoZap, faz lá dentro do site. Sim, pelo WhatsApp. No mesmo lugar. Isso. E como é que para fazer toda essa conversa, digamos assim, né, entre a plataforma do governo, o WhatsApp, o canal de vocês ali, o contato de vocês, no caso, né, oficial do PiadoZap, foi necessário ter acesso a algumas linhas de código, entrar com pedido para isso ou não houve essa necessidade?
Olha, aí eu vou te dizer que eu não sei como que o Clayton fez, porque Sim. ele que faz essa parte, né? A gente sempre quando discute... Mas a grosso modo, foi burocrático para conseguir? Foi. Foi. Foi a parte, acho que mais demorou. Sim. Porque a gente pensou, a gente queria estar rodando ainda em dezembro passado, ou até antes, e foi passando. Dezembro, janeiro, fevereiro, agora roda. Não, agora roda. E a gente conseguiu rodar em finalzinho de março. E aí sim, aí uma conversa do WhatsApp virou nota. Certo. Aí fez valer mesmo. Fez valer. Então, o que é do Zap tá on. O que é do Zap tá on. Então, de lá pra cá que a gente tá tranquilo, assim, não, agora eu posso passar o número, Sim. o pessoal vai emitir a nota, não vai ter problema algum. E assim, casou bem com o tempo legal, inclusive, né? Porque a obrigatoriedade para emissão da nota fiscal rural, ela tá agora para acontecer. Ela foi prorrogada, se não me engano, mas ela tá para acontecer agora, né? Eu converso com bastante secretarias de agricultura e realmente eu vou te dizer assim, para nós que pesquisamos e para as secretarias que recebem as informações está confuso, imagina para o produtor. A obrigatoriedade ela vem se arrastando desde 2022. É para rodar maio de 2022, é para rodar janeiro de 2023, não, é maio de 2023, é janeiro de 2024. Sim. No ano passado, dentro do CONFAS, teve 34 alterações, que é o que regulamenta a obrigatoriedade. Cara, um ano de 12 meses, 34 alterações, dá aí tranquilamente... 3 por mês, mais ou menos. Dá quase 3 por mês, só que teve mês que não teve nenhuma. Sim. Então, tu imagina o mês que teve 6 alterações. Ficou... Para todo mundo ficou confuso trabalhar. Então, a última alteração diz que produtor que tem faturamento inferior a 380 mil reais, ele não está obrigado. Só que para ele não estar obrigado, ele precisa se enquadrar dentro de algumas regras. E ainda assim, ele vai continuar fazendo a nota pelo bloco. Ele não entra no movimento econômico. Lá na frente, no final do ano de 2025, aquele produtor que continuou fazendo a nota no bloquinho, ele vai lá na prefeitura e diz, agora preciso do movimento econômico para mim encaminhar lá os meus financiamentos, enfim. Não, mas tu não movimentou não nada. Movimentou nada. Mas tá aqui, eu fiz. Tu fez... mas deveria ter feito no eletrônico. Então, sempre a corda vai estourar para o lado mais fraco. Né? Sim. E como é que é, o Itamar, o primeiro, por exemplo, assim, a pessoa é produtora lá do campo, tem a sua propriedade e quer utilizar o serviço de vocês. O primeiro passo é o quê? É encaminhar uma mensagem do nada para o contato ali de vocês? Ou precisa de alguma documentação física, algo nesse sentido? Nós temos dentro tanto lá na página, nós temos uma página no site, tem alguns QR Codes, tem dentro das redes sociais, no Instagram, no Facebook, do Piá do Zap, tem os números que a pessoa vai entrar em contato. Então ele vai falar comigo ou com a Patrícia, ou até com o próprio Clayton, e a gente vai estar direcionando dentro dessa conversa o número que ele vai fazer o cadastro. No final do cadastro ele escolhe um pacote. A gente tem hoje está rodando 3 pacotes. Um pacote com emissão de 3 notas, um pacote com emissão de 6 notas e um pacote com emissão de 10 notas. Mês. 20, 30 e 40 reais. Não, a gente não colocou mês. A gente, assim, pelo volume de notas. Pelo volume. Pelo volume. Entendi. Ele vai colocar 20 reais de crédito, ele tem direito à emissão de 3 notas. Mas se ele levar um ano para emitir as 3 notas, não tem problema algum. A gente vence. Não vence. Ele não expira esse valor. Certo. Eu quero colocar 30 reais, vou fazer 6 notas. E ele é progressivo. Se tu coloca 20 é 3, coloca 30
é 6, se coloca 40 é 10. Uhum. Então a nota vai baixando o valor. O valor unitário fica menor. Né? Vai ficando menor pelo volume. Certo. E ele entra, faz o crédito. É como se fosse um telefone pré-pago. Então, se ele quiser comprar 10 notas ali, ele vai poder emitir, se quiser emitir em 6 meses ou em 3 anos. Tá lá o valorzinho dele, não vai perder. A gente pensou nessa questão porque a gente sabe que para o produtor, por experiências, né, você não tem uma data certa para você emitir a nota. É diferente do que o comércio. O comércio emite nota todo dia e uma necessidade até maior, diária, horária. Entrou o cliente, tem que emitir nota. O produtor, ele planta, tem que esperar, aí não sabe o dia que vai colher, depende de uma série de questões, de clima, enfim, Sim, de máquina, enfim. Bem mais minucioso o processo. Muito mais minucioso. E ainda assim ele fica dependente de mais uma nota, porque se ele produziu, ele entregou, uma hora ele vai vender, ele talvez não está vendendo naquele momento. Então mais tarde ele vai emitir outra nota. Se é um produtor de leite, se é um produtor de frangos, produtor de suíno, enfim, qualquer outra área, ele também tem um período que ele vai emitir a nota. Então a gente ficou pensando, peraí, como que a gente vai fazer isso? Para não prejudicar ninguém. Então, vamos fazer pacotes. Então, a pessoa compra uma quantidade de notas a ser emitida. Ela ficou com um custo extremamente baixo. A gente conseguiu diminuir de todas as formas assim, os nossos custos operacionais. Até porque você pediu ali primeiro quantos funcionários tem isso. Hoje não tem ninguém. Hoje é os 3 sócios aí trabalhando e a gente vai longe assim com os 3 sócios, tentando ao máximo entregar para o produtor a solução. Sim. Em momento algum a gente pensou em explorar essa questão. Algumas consultorias que... dá para você dizer consultorias. A gente teve na feira em Pinhalzinho com o pessoal do Sebrae, que nos apoiou para estar lá. Eles cederam um stand para nós e o pessoal disse, nossa, mas é muito barato. É que, na verdade, assim, a gente não pensou em ganhar dinheiro. A gente pensou em resolver o problema do produtor. Sim, vocês pensaram na outra ponta. Na ponta, no caso, que é a tua origem, né? Que vem da agricultura e tudo. E a gente sabe que vai ter uma nota que o produtor vai fazer de um valor mais baixo, vai ter uma nota de um valor mais alto. Mas aí como que eu vou cobrar proporcional ao valor que está sendo vendido? Então eu ficaria assim, às vezes questões até que não atenderia a demanda, o problema lá fora. Sim. Então pensamos no grupo, na sociedade, não vai ser por esse caminho aqui. E quem começou a usar hoje agradece muito porque é muito confortável. Já tem uns feedback legal aí Já. Da galera que está utilizando? Eu tenho um produtor até, ele é amigo, ele foi um dos primeiros a emitir nota que fazia os testes com nós. Ele dá risada comigo quando eu falo para ele que a gente colocou... ele conversava comigo e eu emitia a nota e ele achava que era o robô que estava fazendo, porque era eu que estava fazendo a nota manual. Até a gente começar realmente a funcionar. Ele é um produtor de grãos, mas ele tem aviário. E aí eles, quando tem carregamento, e geralmente os carregamentos são de madrugada, e aviário tem uma questão sanitária que é bem rigorosa, é bem crítica. Não sai sem nota, né? Não sai sem nota, mas se você está lá no aviário carregando, você saiu para emitir a nota e tu volta para o aviário, tem que trocar de roupa, tomar banho, fazer todo um processo. Esse eu não preciso mais fazer isso, eu tô aqui, faço a nota. E aí ele não vai para casa. Quando ele está na lavoura, ele não precisa ir até em casa. Ele faz a nota onde pegou o celular, onde deu o sinal, faz a nota. Só conversa, copiar. Só conversa e copiar. E o bom é que agora o piar não é mais você, né? Daí de madrugada não é você que tá fazendo a nota, né? Agora...
Quando é aviário, geralmente é a madrugada ali, né? É carregamento e... Nós tínhamos um acordo na sociedade que, como eu dou aula à noite, até um horário eu fazia as notas. E depois do horário era minha sócia que fazia. Uhum. E como é que era naquela época não, né? Porque faz pouco tempo. Não, faz pouco tempo. Recente. Mas, assim, a demanda, cara... Era menor. Era menor? Era menor. É porque a gente estava testando ainda, então a gente também não avançou muito na venda. A gente sempre teve uma preocupação em não frustrar o produtor. Uhum. Sim, porque se ele não gostasse ali, era difícil trazer ele de volta, né? É melhor, nós temos um conceito que é melhor você não vender do que você vender e fazer coisa errada. Que vender só uma vez, né? Uma venda errada pode ser... Prejudica tantas outras, né? Muitas outras. E aí vocês têm ou pensam em ter parcerias, tu comentou dos municípios, inclusive, né? Seja através, tipo, de Secretaria de Agricultura, através dos sindicatos, né? De produtores rurais, sei lá, alguma coisa nesse sentido, Senar, essas coisas, Epagre. Nós tentamos conversar com várias prefeituras, conversamos com algumas secretarias de agricultura, que seria o canal. Algumas prefeituras demonstraram interesse. Tem Secretaria da Agricultura que quando o secretário diz, não, eu preciso disso aqui, vamos implantar. Então a gente já está com algumas prefeituras em fase maior já do que de negociação, já na fase mais avançada de implementação. De implementação. Então a prefeitura selecionou alguns produtores que eles vão começar a fazer testes e a partir deles que vai ser feito aí o fechamento. Tentamos, né, com o sindicato, enfim, tivemos um retorno muito bacana com a Epagre. A gente conversou com eles não faz muito tempo, foi agora no mês de início de abril. A Epagre nos convidou para estar num evento, num dia de campo, que teve lá em Xanxerê, mas veio várias unidades da Epagre, da região da MAI. E foi muito bom. A própria Epagre ela começou a indicar o produtor que ia até lá para pedir, para emitir a nota, porque existe também uma questão de LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu não posso simplesmente pegar os teus dados, entrar no meu sistema e emitir a tua nota. O que eu poderia fazer é logar o sistema, abrir, sair da minha cadeira e dizer, Jefferson, vem cá, senta aqui e emite a tua nota. Você entra com os seus dados, faz a nota, gera e sai. Mas se a pessoa está pedindo ajuda, é porque ela não sabe fazer isso. Porque ela não consegue fazer isso. Ela, por mais que teve treinamento, o treinamento não foi o suficiente para dar habilidades para emissão. Então, o produtor entra ali, é ele que está fazendo a nota. Sim. É individual dele, no caso, né? Pelo aplicativo ali, pelo sistema, né? Então, a gente está seguros da Lei Geral de Proteção de Dados, porque ele não está passando dados a terceiros. Certo. Ele está passando... Está alimentando o cadastro dele, né? Está alimentando o cadastro dele numa plataforma. É dentro de um contato do WhatsApp. Só que é um contato que nós, literalmente, não temos acesso. É aquela questão assim, quem que pode ver? Numa conversa que eu tenho contigo, Jonathan, é eu e você que podemos ver, a não ser que eu pegue meu celular e mostre para alguém. Diz, tá aqui, eu estou conversando, a conversa que eu tive. Então, a conversa do produtor com o piá do Zap é uma conversa do produtor com o robô. Nós que estamos ali trabalhando na estrutura, trabalhando no desenvolvimento, a gente não vê a conversa. Certo. É a conversa do robô com o produtor. Então, está fechado, não tem... e é o produtor que está colocando os dados dele, é ele que está autorizando a emissão da nota. Sim. É totalmente seguro, no caso, né? Nesse sentido, sim. Se for pensar em que muitas notícias, vez ou outra, aparecem, né, de vazamento de dados, isso e aquilo, então, né, isso é um problema que praticamente é nulo, né?
Sim, nesse sentido, sim. Né? E pensando em negócio, parte de escalar esse negócio. Primeiro, você consegue atender isso tanto aqui para os produtores da região, para os produtores do estado, se você precisar abrir fronteiras, sair de Santa Catarina, aí você tem que fazer uns processos um pouquinho diferentes, né? Porque o que você comentou ali de estar interligado com o sistema de Santa Catarina, né? Cada estado ele tem uma plataforma diferente, ele tem um ambiente diferente de emissão de notas. Então, hoje a gente tem ele pronto para emitir dentro de Santa Catarina. Sim. Se for para o Paraná, por exemplo, nós precisamos pegar a plataforma deles e ver quais são as informações que precisam para emitir a nota. Para criar um script lá. Criar toda, exatamente. Fazer o PIA do Zap conversar com a plataforma, né? Plataforma lá daquele estado. E no sentido de outros segmentos, então. Agronegócio, ok. Mas nota fiscal de comércio, serviço, indústria, essas coisas? Hoje não... A gente até conversou algumas vezes... talvez alguma outra demanda seria nota de serviço, pensando nos MEIs, nos prestadores de serviço. Quem são? Quem que a gente poderia atender? Pedreiro, carpinteiro, marceneiro, pintor, sei lá. Pessoas que também sofrem com a emissão da nota de serviço. E aí, vamos fazer isso? Talvez mais tarde. Certo. Assim, a gente vê isso talvez como uma opção mais para frente. Sim. Agora, não. Agora a gente foco em realmente atender os produtores. A empresa pode fazer parceria? Pode. A gente pode até expandir para mais, enfim. Mas no momento a gente precisa estruturar o que a gente está fazendo. Começar a atender mesmo para poder seguir. Nossa preocupação sempre foi, primeiro, em fazer a nota da forma mais correta e fácil possível, sem prejudicar ninguém, e dar segurança. Então, preferimos não vender ou atrasar um pouco o processo, mas que o produtor, quando ele chegue ao PIA do Zap, ele não tenha dúvidas. Sim. E que emita a nota dele da melhor forma. Ele consiga chegar no final, né, do processo ali com a solução, né? Exatamente. Caso dele resolvido. E esse primeiro contato do produtor rural, qual que é a ideia? É que o próprio PIA do Zap já consiga fazer todo esse meio de campo, ou vocês pensam em algum tipo de própria capacitação? Porque depois dá para entender que ela é super... facilitada, né? Mas ainda assim, é facilitado, mas para as pessoas, por exemplo, que não têm contato com tecnologia, ainda assim é algo muito mais complicado, né? Tipo, se tu vai entregar um WhatsApp para uma pessoa que não utiliza o WhatsApp, né? Vai ter essas situações também, né? Então, nesses casos, assim, como é que vocês pensam em trabalhar? Também é um público que vocês pretendem atingir? Nós temos hoje atendimento direto. Então, no meio da conversa, desde o início, tem uma opção que o produtor pode escolher. Por exemplo, tu vai fazer um cadastro. É a primeira conversa com o PIA do Zap. O que você deseja fazer? Cadastro? Ou você quer um atendimento? Ou quer encerrar? Quer um atendimento? Cai para nós. Então, um de nós... Daí é atendimento humano mesmo. Humano, daí é nós mesmo. É eu, é a Patrícia, é o Cleiton. Sim. A gente vai conversar com a pessoa, se preciso for, por ligação. Nós vamos ligar para a pessoa e conversar. Se a pessoa se sentir segura e ela conseguir fazer, porque as frases também elas estão bem explicativas. Tudo intuitivo, no caso. Tudo intuitivo. A primeira, quando a pessoa chama um contato do PIA do Zap, ele já recebe uma mensagem. Olá, eu sou o PIA do Zap e estou aqui para te auxiliar. Eu, a partir de agora, vou te fazer algumas perguntas. Aí, você já é nosso cliente? Aí vai o íconezinho, sim e não. Se sim, então digita o teu CPF. CPF, você já tem cadastro, ele vai lá no banco de dados. Opa, já encontrei teu cadastro aqui. O que você quer fazer agora?
Então vem a pergunta. Eu quero fazer uma nota. Legal. Eu quero conversar com um dos piás. Certo. Ele vai chamar um dos piás, vai cair para nós, a gente vai atender. Então, nós temos essa preocupação. A gente não vai deixar, em momento algum, de conversar com o produtor. Porque eu vejo pela minha realidade, quando a gente entra em qualquer saque, né, qualquer serviço de autoatendimento ao cliente, que é remoto ali, né? A primeira coisa que faço, cara, é digitar lá, falar com o humano, conversar com o humano. Sim, é porque é diferente. É diferente, né? Claro que algumas coisas tu consegue resolver pelo eletrônico ali, pelo que está no protocolo, mas conversar ali é muito mais... A nota em si... A vamos nota lá. É tranquilo, né? A nota pelo robô, né? Porque a mas nota... às vezes tem uma questão específica, tu precisa conversar, né, cara? Exatamente. Então, assim, para fazer a nota, se for eu ou for o robô, a pergunta vai ser a mesma. O que você quer fazer? Eu quero fazer uma nota. Então, que nota você quer fazer? Uma nota de venda, uma nota de devolução, uma nota de remessa... um ato cooperativo, se ele é cooperativado, enfim. Essas perguntas a gente vai fazer, ou eu ou o robô vai fazer. Agora, eu tenho uma dúvida de como é que funciona, então talvez nem o robô vai conseguir responder. E é nós, num atendimento, que vamos resolver. Que é a parte do saque, né? E o saque de vocês é humano, né? É humano, é nosso. A ferramenta é... Emitir a nota. Sim. Ponto. Mas o saque é humano. E isso dá uma baita tranquilidade, né, cara? Porque a gente vê, assim, isso que o Jonathan falou do saque. Tu pega traça um paralelo, tipo, seja com telefonia ou com um banco, né? A gente se sente tão mais confortável quando é a cooperativa, né? As cooperativas locais que a gente sabe que tá aqui do lado, né? Se precisar, vai ali na agência, conversa com o gerente e tal, do que, tipo, um banco digital. Tu tem uma conta lá e se dá alguma coisa. O que tu vai fazer? Né? Aí tu tem que entrar todo no processo. No caso de vocês, é uma empresa que você, mesmo sendo algo tecnológico, você sabe que existem pessoas por trás e quem são as pessoas que estão por trás. Né? Eu brinco muito com os alunos quando a gente fala de inovação e, por exemplo, o banco Nubank. O Nubank, todo mundo sabe que não tem uma agência. Ele é um banco virtual. Você entra lá e vai fazer tudo eletronicamente. É um robô que está te atendendo. Eu brinco com eles. E se der uma pane na internet? Ou, sei lá, alguma coisa que às vezes não tem nada a ver com o banco. O que tu vai fazer? Com quem que tu vai conversar? Assim, por mais que eu trabalhe com inovação, que eu trabalhe com tecnologia, eu questiono. Só que aí chegou um ponto que a gente passou a pensar nisso. Nós pensamos, nós temos os nossos números, que não é o número do PIA, do Zap, não é o número que emite a nota. É o número do suporte. É o número do suporte, e esse suporte somos nós. E a gente está 24 horas ligados. Claro que... o que a gente faz da meia-noite às 6? Ultimamente a gente tem tentado dormir. Porque a gente está aí para atender. Se tiver uma dúvida, tiver alguma coisa, é o contato que vai resolver. Mas aí como é que vocês fazem? Vocês fazem um rodízio para não sobrecarregar nenhum nem outro? Sim. Por exemplo, agora, vocês perceberam que eu estou com o celular aqui até, inclusive, virado para baixo. Eu pego ele para exemplificar alguma coisa, mas eu não estou atendendo. Então, nós colocamos na agenda que nesse horário eu não vou atender. Mas aí a Patrícia, que é a nossa pessoa, está fazendo a cobertura. Daqui a pouco eu volto para o atendimento também. Então, se precisar, quando eu estiver disponível, eu estou atendendo. Às 19 horas eu entro em sala. Até às 20 sala de aula. Então, até às 22h30, o Itamar deixa de ser CEO do PIA do Zap e passa a ser professor. Brinco com os alunos também. Vocês não me veem mexendo no celular durante a aula, exceto para dar uma olhada. Que hora é? Eu pego o celular e dou uma olhada. Via hora, não mexo mais. Então, naquele horário eu não atendo, a Patrícia atende. Da meia-noite às 6. Por enquanto não tivemos chamadas. Então, a gente não tem assim, um plantão nesse horário.
É um horário comercial que a gente faz, só que a gente entende que produtor, o horário comercial dele é das 4 da manhã à meia-noite, mais ou menos. E se não for, até um pouco mais. Mas não aconteceu de ter necessidade ali, madrugada? Não. Mas justamente por essa questão do volume também, né? Quando for um volume maior e que corre daí o risco, entre aspas, de ter chamados nesses momentos, aí o negócio ele já vai estar estruturado para ter também um saque, né? Aí vai ter... A gente pensa com certeza em ter pessoas aí atendendo, fazendo o horário, mantendo 24 horas. Formar um call center aí, né? E das pessoas que entram em contato com vocês, né? Estão emitindo a nota lá e elas querem conversar com o suporte. Tem um padrão, mais ou menos, assim, do que elas buscam, se é algum problema que aconteceu no processo, e daí esse problema vocês já conseguem corrigir para que ele não aconteça mais em eventuais novos processos? Hoje, a maior dificuldade dos produtores é entender como tudo isso funciona. A questão da nota eletrônica. Ele vai para a prefeitura, lá ele pega um número de usuário e uma senha para ele poder emitir a nota. E a cada 6 meses muda essa senha, até por uma questão de segurança, mas eu não consigo entender essa segurança no sentido de mudar a senha a cada 6 meses. Eu posso, se eu quero dar o meu usuário e minha senha para alguém utilizar, quando pede para mudar, ou eu digo muda para mim, ou eu vou lá e mudo e deixo de novo. Eu digo, mudou, essa é a nova. Essa é a nova. Então, mas assim, outras dúvidas que tem, porque quando você entra lá na plataforma, tem... Eu estava mexendo no cadastro de itens. São 194 itens cadastrados e cada um tem pelo menos 2. Alguns 3 e outros 4. 4 maneiras de tributar que você precisa preencher na nota. E é pela operação, é pelo processo lá do início. Então o produtor ele fica com dúvida. Eu preciso tirar uma nota, mas o que eu coloco de informação? Porque quando ele fazia lá pelo bloco, era mais simples. Ele colocava o produto, uma quantidade aproximada, ou podia até deixar em branco, porque preenchia lá na hora que pesava a carga, e o valor. Se ele já tinha um valor fechado, ele já colocava o valor. Se ele tinha um valor que era variável pelo peso ou por outra questão, ficava em branco. E agora com a nota eletrônica não tem mais isso. Assim, ou tu preenche tudo, ou tu não emite. E a nota, ela, na parte eletrônica, ela é bastante técnica. Então, ela tem várias plataformas, várias abas, na verdade. Cada aba, ela tem uma informação. E se tu não completar aquela aba, tu não vai para a seguinte. Ou, mesmo que tu vá para a seguinte, ele vai dizer, tá faltando informação lá atrás. E uma letra, um número, qualquer coisinha que faltou... faltou o número da residência. Mas a minha residência não tem número. Mas tu tem que ir lá naquele campo e colocar que não tem número. Então, essas informações que acabam dificultando. E quando acontece, por exemplo, do produtor emitir a nota ali, autorizar a emissão da nota, receber o PDF e verificar depois que tem algum dado errado, ele consegue corrigir? Ele entra em contato de novo lá com o próprio contato do PIA do Zap e ele consegue resolver pelo PIA. Sim. Mas, se ele precisar, ele entra em contato ali pelo saque. Próprio porte. E daí é nós que vamos auxiliar ele, ou a gente vai resolver no sentido, entra lá e faz isso aqui. Porque a gente não pode fazer... Fazer por ele, no caso. Por ele. Sim. Tem que ser ele fazendo ali pela mas a gente forma vai automatizada, dando, né? Mas a gente vai dando suporte. Sim. Não, é que o PIA do Zap, ele é isso que a gente veio comentando aqui desde o início. A gente pensou sempre como um produtor. Então, todo o desenvolvimento foi... é um produtor que está fazendo. Não é nós que desenvolvemos. Alguns produtos, alguns serviços são desenvolvidos
por pessoas que têm um conhecimento gigantesco, mas que não têm a vivência. E aí tu pega... se eu não me engano, tem um veículo que para trocar correia dentada tem que tirar toda a carcaça. Tem que desmontar o carro inteiro. Já ouvi falar, acho que é o da Land Rover, tem isso aí. Acho que... Eu não queria falar a marca, mas... Não tá patrocinando a gente, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá, por que isso acontece? Será que o cara que projetou, ele foi montando as coisas em cima e não olhou como faz a manutenção? E se ele fosse mecânico ou ele tivesse na oficina na hora da manutenção, ele não mudaria isso? Então, pela vivência que a gente tem. Eu lá com meus familiares, meus amigos, as pessoas que me pedem ajuda, como que elas pedem? Eu tenho que transformar a linguagem, tem que humanizar o contato para que ele faça da mesma forma. Eu preciso me comunicar com o produtor. O resultado da nossa conversa é uma nota. Eu não posso perguntar coisas difíceis. Porque a pergunta que você me fez antes, Jonathan, qual que é a maior dificuldade do produtor? É entender algumas informações. Mas quando a gente pede para ele o que ele quer fazer, qual que é o produto que ele está vendendo, para quem ele está vendendo, isso é fácil. Sim, tem na ponta da língua, né? Ele sabe responder, né? Isso ele sabe. E é o que é necessário para emitir a nota, que é o objetivo, o único objetivo. Que é o único objetivo. A gente no início brincava, vou pedir para um produtor natureza da operação. Pô, ele já está na natureza. Operação, o que vamos operar agora? Detalhamento da natureza da operação. Mas o que é isso, né? Classificação fiscal. Eu estou vendendo um frango, estou vendendo um queijo, estou vendendo soja. Classificação fiscal. Então a gente mudou as perguntas. Sim. E o robô faz essa linguagem parte. Popular, né? É linguagem que todo mundo vai entender. Que todo mundo vai entender. É que nós temos uma geração, uma idade, os meus pais, os familiares de vocês, nossa região é muito comum a gente encontrar mesmo que da família direta, não sei, seus pais, por exemplo, não são do campo, mas seus tios ou alguém mais próximo sempre é. Então a gente já conhece. E a gente sabe que, principalmente aí nos anos 70, 80, 90, pessoas que estão hoje com 55, 60, até perto dos 80 anos de idade, que estão na ativa, estão no campo, estão lá batalhando, mas lá atrás eles não tiveram acesso às informações que a gente tem hoje. Então, não é um problema. Está tudo certo. Só nós precisamos levar essa informação para eles de uma forma que eles consigam entender. Sim. Exatamente. Perfeito. Bom, vamos deixar não o contato direto do PIA do Zap, porque tem que passar por vocês, né? Antes da pessoa chegar ao número que ela vai emitir a nota fiscal. Mas vamos deixar o contato, né, do negócio. Vamos. Enfim, rede social, site, se tiver, né? Pode deixar tudo isso aí aqui, que depois a gente também deixa linkado lá no Instagram. E vamos deixar até uns brindezinhos. Opa, vamos lá. As 3 primeiras pessoas que entrarem em contato vão ganhar a emissão de 3 notas, cada um desses 3 ganhadores. Então, os 3 primeiros que chamarem o PIA para conversar vão ganhar esse regalo, como diz a nossa região. Um agrado. Então, os telefones. 499-9994-0034, que é o Itamar, né, quem vos fala. O número da Patrícia, que eu não lembro. De cabeça, né? Não, depois que inventaram esses negócios... Mas já é um bom sinal você lembrar do teu, né, de cabeça. Às vezes tem gente que não lembra nem o próprio. O meu número difícil não lembrar porque já faz mais de 20 anos que está comigo. O da Patrícia é o 499-9931-3295.
E também tem dentro da plataforma, dentro do site do Piadozap, www.piadozap.com.br. Tem um local lá, faz o contato, chama aqui, e tem no canto direito inferior, tem uma bolinha ali do WhatsApp, que a pessoa clica. Ele clicando ali vai cair a conversa para mim ou para a Patrícia atender o produtor. Piadozap.com.br, esses contatos que você passou. Tem Instagram também? Tem Instagram, @Piadozap, e o Facebook Piadozap. Perfeito. Tudo é Piadozap. Sim. Para onde você apontar o Piadozap, você vai encontrar o Piadozap. Ou Piadozap. Precisando, chama o Piá, que nem... né? Eu acho que se faltou uma informação foi essa, que o Piá, ele surgiu, a ideia Piá, é porque a maioria dos produtores aqui do sul, não é nem só da nossa região, quando ele é atendido por alguém, que ele for bem atendido, ele, quando fala, ele diz, olha, fui atendido pelo Piá da empresa tal. Ele indica o Piá lá. Indica o Piá, chama o Piá. E Piá é uma linguagem aqui do sul catarinense, né? Porque se você for em outros locais do Brasil, as pessoas, tu fala Piá, não sabe o que é. Não sabe o que é. É guri, por exemplo, né? Guri é gaúcho. Moleque lá mais em São Paulo, né? Isso. Então, e por aí vai. E aqui é Piá, né? Aqui é Piá. E o WhatsApp ninguém fala. Não. Nós falamos, manda o Zap. Sim. Então, Piá do Zap. Simplificando tudo. Legal. Bom, Itamar Ferronato, prazer enorme conversar contigo aqui, recebê-lo no Fala Mais. Obrigado pela presença, parabéns pela iniciativa, né? Porque, como você falou, foi um projeto que nasceu ali e está dando certo para atender uma necessidade, para resolver um problema, atender uma demanda do produtor, né? Não para ganhar dinheiro. O dinheiro, ele vai vir, né? É consequência. É consequência, né? Mas, cara, parabéns. E obrigado demais pela sua vinda aqui, por explicar também, né, a ideia, a concepção da ideia e como ela funciona. Show, eu agradeço demais, Jonathan, agradeço ao Jefferson também por esse momento, esse espaço. É importante a gente conseguir divulgar, levar adiante a informação, porque a gente sabe, a gente vê que tem muito produtor que sofre com isso. Muito obrigado. Show de bola, cara. A gente que agradece, né, mais uma vez, e as portas do Fala Mais foram abertas. E do S+, continuam abertas também, né, para que a gente consiga levar cada vez mais longe essas informações, para que mais produtores possam ser impactados e utilizem, né, cheguem, né, nessa solução de vocês. Então, parabéns, sucesso no negócio, sucesso para o Piadozap. Vocês que nos acompanharam, que têm um interesse ou conhecem alguém que tenha interesse, né, como tu disse, se não é agricultor, tem algum agricultor na família, nos conhecidos, né? Então passa esse vídeo para frente, passa o contato do Piadozap aí, e um agradecimento também a vocês, né? Curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, nas redes sociais. Lá no Instagram a gente deixa também linkado todas as redes do Piadozap, também do Itamar. E é isso, muito obrigado. Agradecimento, lógico, às nossas marcas, né? Os parceiros aqui, os patrocinadores, a Cicobi Valcredsul, Frigorífico Arvoredo, a Notável Construtora, CRT Technology e o Oeste+. E nos vemos na próxima semana. Valeu, abraço.